Olá, eu sou o Thiago Pereira. Vamos meditar na palavra de Deus? João, capítulo 4, verso 13. Jesus e a mulher samaritana. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Jesus foi para Galiléia e parou em Samaria para se encontrar com essa mulher. Quando ele se encontrou lá com ela, ele começou a pedir água para ela. Ela foi lá meio-dia para poder pegar água no poço e ele pediu água para ela. Ela achou tudo muito estranho, porque judeu não falava com samaritano não falava com judeu, nanã. E aí o que aconteceu? Mas ela respondeu ele e foi conversando com ele. E aí ele pediu água para ela, só que ele falou para ela: se você souber quem está te pedindo água, você, mulher, é que me pediria água. E aí ele falou: quem beber da água que eu, Jesus, lhe der, nunca mais terá sede, mas essa água vai se tornar nessa pessoa uma fonte de água que dará a vida eterna. A mulher ficou encantada, ela quis essa água. Nunca mais eu vou ter sede? Só que ela estava pensando numa água física, e Jesus está falando da água da vida, da água que traz a salvação. Está falando do Espírito de Deus dentro de nós. A gente tem esse desejo no coração. A gente tem o desejo, eu sinto falta de alguma coisa, eu quero ser feliz, eu quero tudo isso. Só que o nome disso é Jesus. Essa sede, essa vontade, esse vazio que a gente tem dentro de nós, que eu tinha, né, graças a Deus, é a presença de Deus. E é essa água que Jesus quer que a gente peça para Ele. Você já pediu para Jesus te dar água para beber? Dessa água, a água da vida. Essa água vai se tornar uma fonte dentro de você que te dará a vida eterna. Mas Deus não faz nada pela metade, sempre completa. E ele e falou assim, quando a mulher pediu água para ele: Senhor, então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. E aí Jesus foi e falou para ela: vá chamar o seu marido. E ela teve que responder para Jesus a sua condição. Ela não tinha marido, e ela teve que confessar isso para Jesus. E ele ainda falou: sim, você foi honesta, disse a verdade, e você teve 5 maridos. E esse que você ainda tem agora não é de fato seu marido. Jesus ainda quis tratar isso com ela, porque meio-dia não era horário das mulheres irem buscar água. Mas ela, por conta dessa condição, ela tinha que ir num horário que era vazio. Justamente por conta dessa humilhação, por conta dessa pressão que ela vivia naquela sociedade naquele tempo. Então, às vezes a gente tem uma condição, às vezes a gente tem uma situação de vida que não é a que a sociedade aprova e nem Deus aprova. E você sabe disso. Só que, se você pedir água para Jesus, Ele vai tratar isso. Ele vai tratar esse teu problema. Ele vai tratar essa ferida. Porque Ele não faz nada pela metade. Ele sempre vai restaurar por completo. A gente foi criado perfeito. Mas o pecado destruiu a gente e fez a gente, colocou a gente num estado de miséria que a gente vive até hoje nesse mundo que é atolado no erro. E o que mais Deus quer é resgatar a gente. Tirar a gente desse atoleiro, tirar a gente daqui, dessa terra, e para ir para o céu. Lá é a nossa pátria. Lá é a nossa casa. É lá.
E para isso a gente precisa ser tratado o tempo todo. Negar-se a si mesmo para poder obedecer cada vez mais a Deus. Lá no verso 29, ela falou, ela saiu dali do poço, foi para a cidade e falou: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Dali ela foi e anunciou o evangelho. Então, a palavra que Deus tem para a gente hoje é essa: me peça água para beber. Você que não aceitou a Jesus, você que não reconheceu que Ele é o único Senhor, dono da sua vida, que vai dirigir teus passos, peça para Ele: Senhor, me dá água, a água da vida, eu quero beber. A gente foi expulso lá do jardim para não comer do fruto da árvore da vida, justamente para poder não ser um ser eterno na condição de pecado. Deus é santo e tudo que Ele precisa é que a gente seja separado desse mundo para poder viver com Ele. Se a gente chegar na presença de Deus em pecado, Ele vai matar a gente, literalmente. Porque Deus não consegue, apesar de Deus poder tudo, né, mas Ele não consegue lidar com o pecado. É da natureza de Deus, Deus é santo. Então não tem como. Peça para Deus te dar a água da vida. Peça para Ele te dar essa água. E com certeza Ele vai te dar e vai começar a tratar as feridas que estão abertas para te restaurar. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha a paz que vem do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.